Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Ana, sou professora de História. Bom, assim que eu entrei no CF18, começou a quarentena, então eu entrei só em algumas turmas, pouquíssimas. Mas já que eu estou aqui nessa plataforma digital, auxiliando vocês no exercício, é uma ótima forma de nos conhecermos, né? Se não pessoalmente, que seja por aqui, né? Mas se tudo der certo, esse período vai passar rápido e a gente vai poder ter o contato pessoal. Ok? Bom, como eu disse, eu sou professora de História e eu e meus colegas fizemos um exercício sobre Idade Média, elencando o Robin Hood, né, que foi um livro que a gente deixou disponível um link no Instagram para vocês lerem, para depois bater um papo sobre o livro e tá aqui a atividade, ok? Eu vou ler o texto, que é a primeira parte do exercício, e aí depois a gente responde as questões, tá? Então vamos lá. Robin Hood e a Idade Média. Todos os anos, durante o mês de agosto, a floresta de Silverwood cedia o Robin Hood Festival, um evento que recria uma atmosfera medieval e conta com a presença dos principais personagens da lenda de Robin Hood. O festival conta com brincadeiras diversas, atores vestidos com roupas típicas da época, além de acampamentos medievais completos. Segundo a lenda, Robin Hood costumava se esconder na floresta de Silverwood e era perseguido constantemente pelo xerife de Nottingham. Com o passar do tempo, a memória desse herói medieval é mantida viva em uma estátua. Em sua homenagem, foi erguida naquela região. A lenda de Robin Hood se passa no contexto da Idade Média, e percebemos que essa história é transmitida de geração para geração. Sendo assim, podemos compreender que a cultura popular ajuda a reforçar alguns valores e ideias presentes na sociedade. Com base na leitura e discussão que tivemos acerca do livro, quais valores esse herói busca defender e por quê, né? Bom, então como o texto está dizendo, Robin Hood é uma figura, é uma lenda, né? Que foi passada de geração para geração de forma oral. Então faz parte daquela cultura, daquela sociedade e até hoje nós temos esse herói, essa figura, porque ficou presente no imaginário popular, né? Então a sociedade alimentou essa história, a sociedade fez essa história continuar viva, né? Não foi uma pessoa, um autor exclusivo que escreveu sobre Robin Hood. Não, foi toda uma sociedade que criou e manteve viva essa história, né, no imaginário popular. E aqui está perguntando quais são os valores que o herói busca defender e por quê, né? Bom, a gente conhece Robin Hood, a frase mais assim que define mais Robin Hood é que ele roubava dos ricos para dar aos pobres, né? Eu acho que a maioria de vocês devem saber, mas se não sabem, vai aí, vamos ter aqui uma explicação rápida, que a Idade Média foi um período de grande injustiça social, né? Nós tínhamos os nobres, que eram as pessoas que detinham o poder político e o poder financeiro, e tínhamos embaixo, né, os servos e os camponeses, que eram pessoas que não tinham poder político, não tinham tanto poder, não tinham poder aquisitivo, ou seja, viviam para servir os nobres, né? E era assim, né? Se você nascesse na condição de servo, você teria que ser servo para sempre. Não é que nem hoje em dia que, por exemplo, se eu for pobre, eu posso ascender socialmente, eu posso passar no concurso, ou então eu posso abrir um comércio que me deixe rica, né? Na Idade Média, não. Você nasceu servo, você nasceu pobre, é lá que você vai ficar, né? E aí, o que Robin Hood fazia? Ele fazia uma espécie de justiça, né? Alguns nobres que abusavam do seu poder, exploravam muitos servos, exploravam muitos camponeses, exploravam as pessoas mais pobres. Ele roubava dessas pessoas e dava para os explorados, para as pessoas que não tinham tantas condições boas de vida, né? Então é como se ele fosse um justiceiro, um fora da lei, como se ele estivesse buscando fazer uma justiça social. É isso? Então esse é o ideal do livro. Não é que ele era contra a nobreza, né? Quem viu a discussão no Instagram sabe que ele também era um nobre, né? Quem leu o livro. Ele até defendia a volta do rei legítimo, né? Que era o Ricardo, né, que ele acreditava que o rei João tomou, né? O poder, usurpou o poder desse outro rei. Ele fazia uma espécie de justiça, né? Com os nobres que abusavam do poder deles, né? Então era uma caridade, como se fosse uma caridade que ele fazia para as pessoas mais pobres, né? E a gente pode
relacionar essa questão do herói, essa questão do justiceiro, um herói, uma pessoa que faz o bem, com hoje em dia também. Nós temos no nosso imaginário contemporâneo várias figuras de heróis, de filmes que fazem sucesso, da Marvel, da DC, que exaltam essa questão do heroísmo, essa questão de se fazer justiça, né? Então todos esses valores que vieram de Robin Hood, de outros heróis também, lá de antes, estão vivos até hoje, né? No imaginário popular, né? Nós trouxemos essa questão do herói para a gente também, né? É uma figura que a gente cultua, não é isso? E essa é a primeira questão, né? E agora a gente vai ler um texto sobre a Idade Média, um texto um pouquinho grande, mas a gente aguenta, tá? O nome do texto é Somos Todos da Idade Média, Hilário Franco Júnior. Pensemos num dia comum de uma pessoa comum. Tudo começa com algumas invenções medievais. Ela põe sua roupa de baixo, que os romanos conheciam, mas não usavam. Vestem calças compridas. Antes, gregos e romanos usavam túnicas, peças inteiriças, longas, que cobriam todo o corpo. Passa um cinto fechado com fivela, antes ele era amarrado. A seguir, põe uma camisa e faz um gesto simples, automático, tocando pequenos objetos que também relembram a Idade Média, quando foram inventados por volta de 1204, os botões. Então, ela põe os óculos, criados em torno de 1285, provavelmente na Itália, e vai verificar sua aparência num espelho de vidro, concepção do século XIII. Por fim, antes de sair, olha para fora através da janela de vidro, outra invenção medieval, de fins do século XIV, para ver como está o tempo. Ao chegar na escola ou no trabalho, ela consulta um calendário e verifica quando será, digamos, a Páscoa. Este ano, 23 de março de 2008. Assim fazendo, ela pratica sem perceber alguns ensinamentos medievais. Foi um monge do século VI que estabeleceu o sistema de contar os anos a partir do nascimento de Cristo. Essa data, 25 de dezembro, é o dia de Páscoa, variável também, foram estabelecidas pelos homens da Idade Média. Sentindo fome, a pessoa levanta os olhos e consulta o relógio na parede da sala, imitando gestos inaugurados pelos medievais. Foram eles que criaram, em fins do século XIII, um mecanismo para medir o passar do tempo, independentemente da época do ano e das condições climáticas. Sendo hora do almoço, a pessoa vai para casa ou para o restaurante e senta-se à mesa. Eis aí outra novidade medieval. Na antiguidade, as pessoas comiam recostadas numa espécie de sofá, apoiando sobre o antebraço. Durante todas essas atividades, pensamos, falamos, lemos e escrevemos em português, sem, na maioria das vezes, nos darmos conta de que esse elemento central do patrimônio cultural brasileiro vem da Idade Média. E não só porque a nossa língua nasceu em Portugal medieval. Como qualquer língua, com o passar do tempo, o português falado na sua terra de origem foi se alterando bastante. Muitas características do idioma falado hoje em dia em Portugal, inclusive o que chamamos de sotaque daquele povo, são do século XIV. Aliás, são do século XIX. Mas no Brasil, aquele idioma foi produzido no século XVI, por colonos que falavam da mesma forma que 100 ou 200 anos antes. Isto é, como em Portugal medieval. Além disso, sendo o Brasil muito vasto e muito distante da metrópole portuguesa, as lentas transformações da língua demoravam mais para chegar aqui. Em resumo, falamos hoje um português mais parecido com o da Idade Média do que com o de Portugal moderno. Bom, esse é o texto, né? Esse texto trouxe algumas das invenções medievais para mostrar para a gente, para os leitores desse texto, como a Idade Média está presente no nosso dia a dia. A gente vê a Idade Média como um período tão distante que a gente pensa que não tem nada medieval. E não, muitas coisas importantes, muitos artefatos importantes, muita cultura, muito costume veio da Idade Média e perdura até hoje, né? Então aqui estão as perguntas, vamos lá. Cite 3 invenções realizadas na Idade Média que você acha essencial para a sua vida. Bom, isso aqui é uma resposta pessoal, né? Você vai falar as 3 que você acha mais essencial. A gente pode destacar várias delas.
Eu, por exemplo, acho que não conseguiria viver sem um espelho. Já pensou? Você não tem um espelho para se olhar, para se maquiar, enfim. Ou então a mesa, que é importante para estudar, para comer, né? Janelas de vidro, óculos, relógio, nossa, muita coisa, né? Então você vai selecionar aí as 3 que você acha mais importante e vai botar aqui na questão 1. 2. Como os costumes medievais influenciam nossa vida hoje em dia? Bom, a gente pode usar vários exemplos, mas a gente pode falar sobre o calendário. O nosso calendário foi feito na Idade Média, né? O nosso calendário é cristão, nós seguimos os preceitos cristãos no calendário e ele foi desenvolvido na Idade Média, né? A própria forma como a gente organiza o tempo é uma forma que a gente trouxe da Idade Média, não só no calendário como no relógio, né? Então a gente pode fazer um paralelo de como nós vivemos hoje em dia por conta dessas invenções da Idade Média, né? Outras coisas também, como o livro, né? Nosso livro, assim, como a gente conhece, com capa e as folhas, foi uma invenção medieval, né? Senão a gente ia ter aqueles pergaminhos enormes para ler, né? Então, é só alguns exemplos de como nós somos influenciados pela Idade Média, pelos costumes medievais. Segundo o texto, por que o português falado no Brasil se assemelha mais com o português medieval do que com o português moderno, né? Vamos lá. O Brasil ele começou a ser colonizado no século XVI, né? E os portugueses que vieram aqui tinham um português ainda medieval, porque era o mesmo português falado há 100 a 200 anos atrás. E foi esse português que a gente assimilou, né? Que a gente começou a falar, né? Claro que uma língua, ela nunca fica a mesma coisa, ela amadurece ao passar do tempo, né? E lá em Portugal a língua amadureceu, só que o português que a gente aprendeu deles ainda era o medieval. Então aqui ela amadureceu de uma forma mais lenta, devido à vastidão do Brasil e devido à distância do Brasil e de Portugal, né? Então a língua que a gente fala, o português que a gente fala no Brasil hoje, se assemelha mais com o português medieval do que com o português contemporâneo, que é o português que eles falam hoje em dia, porque naquela época foi a língua passada pra gente, ok? Questão 4. Você sabia que a Idade Média muitas vezes foi chamada de Idade das Trevas, sendo considerada uma época de atraso? Você concorda com esse ponto de vista? Explique sua resposta. Bom, a Idade Média, ela muitas vezes foi associada à Idade das Trevas, né? Isso no Renascimento, né? E no período renascentista, e até hoje em dia a gente escuta muita gente falar que na Idade Média tudo era voltado à religião, não tinha avanço científico, as pessoas todas as explicações do universo eram voltadas a uma questão religiosa, né? Tem tipo, não se produziu e não se desenvolveu nada. Tem esse ideal. Bom, vamos lá. A Idade Média foi sim um período extremamente voltado à religião, um período em que a Igreja Católica teve uma grande influência, porque foi o período que o cristianismo mais cresceu. Então sim, é um período voltado à religião, é um período onde a literatura, as artes, a arquitetura, muitas coisas são voltadas ao meio religioso, né? Forma de pensar, forma de agir, todas essas questões são sim voltadas a uma questão religiosa, mas é mentira que é um período onde não se produziu e onde não se desenvolveu nada. A gente viu no texto sobre a Idade Média que nesse período muitas coisas importantes, essenciais no nosso dia a dia foram desenvolvidas na Idade Média, como o óculos, o relógio, o garfo, né? Então, não tem sentido falarmos que é uma idade das trevas onde não se produziu nada. O texto mostra exatamente o contrário pra gente. E além de questões de ter tido várias invenções importantes, a Idade Média ainda é um período culturalmente muito rico, né? Até hoje em dia nós assistimos e consumimos muitas coisas relacionadas à Idade Média. Filmes, textos, né? Histórias da Disney, muitas histórias de princesas, contos de fadas, teve origem na Idade Média, né? O próprio Robin Hood, que é uma história que se produz filmes recentes até hoje, é uma história medieval, não é isso? Game of Thrones, que é uma série que todo mundo amava e assistia, é baseada na Idade Média também. Então, além das questões de invenção para a sociedade, a Idade Média também foi muito importante em questão cultural. Nós até hoje gostamos muito
de todo esse âmbito cultural que a Idade Média trouxe pra gente, não é isso? Beleza, então essa foi a primeira parte. E indo além, agora é a última parte do nosso trabalho. Vamos ver qual texto foi passado. Entre os anos de 1000 e 1300, a Europa prosperou, embalada pelo crescimento da população e das cidades. Porém, este crescimento desencadeou condições de higiene péssimas, uma vez que o lixo era jogado na rua e não havia serviços de coleta, bem como encanamento e esgoto. A falta de higiene colaborou para uma terrível epidemia, a Grande Peste, também conhecida como Peste Negra, que atingiu toda a Europa no século XIV. Calcula-se que entre 1347 e 1350, a Grande Peste matou um terço da população europeia. A peste era transmitida por pulgas que picavam os ratos e depois os seres humanos. Então, como o texto está falando, a Europa cresceu muito, as cidades europeias cresceram. Então, quanto mais gente morando, quanto mais gente vivendo, mais lixo é produzido. E se não tem uma estrutura, não tem uma coleta de lixo, não tem um saneamento onde se vai passar o esgoto, fica tudo lá a céu aberto e prospera para as doenças, né? Além disso, foi uma doença que acometeu toda a Europa, matou um terço da população. Dá pra gente fazer um paralelo com o que está acontecendo hoje, que a gente está sofrendo uma pandemia e estamos tendo, infelizmente, muitas mortes, né? Então, foi uma doença que mexeu com a Europa, a Ásia, grande parte do mundo, e agora nós temos uma doença também que está mexendo com o mundo inteiro, né? E aqui pediu-se para pesquisar, pesquise o que é a peste bubônica, que é o nome científico da peste negra, e como essa doença é transmitida, né? Bom, peste bubônica é uma doença transmitida por uma bactéria, né? Geralmente, como a falta de higiene vai chamar ratos, e aí as pulgas vão ser transmissoras que vão passar do rato para os seres humanos essa doença, né? Questão número 2. Quais são os sintomas dessa doença de acordo com os conhecimentos médicos atuais? Por que atuais, né? Porque naquela época ainda se tinha muita... a medicina não era tão avançada, então hoje a gente tem uma visão mais elaborada sobre várias questões, né? Dentre elas a peste negra. Então, quais eram os sintomas, né? Os sintomas eram semelhantes aos da gripe, né? Febre, vômito, dores no corpo, cansaço. E tinha os chamados linfomas, né? Que eram os gangliosos, que ficavam no corpo da pessoa, né? Como se fosse um machucado, um tumor, né? Dolorido. Então, esses são alguns dos sintomas da peste bubônica, né? Mais conhecida como peste negra na época. Segundo o texto acima, a peste negra foi uma epidemia que se alastrou por toda a Europa, causada principalmente pela falta de higiene. Na sua opinião, por que é importante termos higiene agora que estamos sofrendo uma pandemia? Bom, a gente está sofrendo uma pandemia, um vírus que se propaga muito rápido, e a gente sabe que a higiene é essencial nesse aspecto, né? A gente está em quarentena, mas muita gente precisa sair para trabalhar, ou então para comprar coisa no mercado, para ir na farmácia. Então acaba que a gente precisa sair de casa alguma hora, né? E quais são os hábitos de higiene importantes que a gente não deve esquecer, né? Quando está na rua, nunca levar a mão à boca, ao nariz, né? Se precisar, passar álcool em gel antes. Assim que chegar em casa, você veio da rua, assim que chegou em casa, lava bem as mãos, né? Hoje em dia já está se recomendando tirar a roupa que você usou na rua, botar uma roupa limpa e colocar outra para lavar. Porque tudo isso evita, né, que o vírus se propague, né? Que o ambiente sujo lá que você pôs a mão, você não vai passar seu nariz com a mão suja e o vírus se propague. Então, naquela época, como a falta de higiene foi essencial para a propagação da peste negra, porque as pessoas não tinham uma ideia de higiene, não tinham uma preocupação em manter o lixo, o esgoto, manter um sistema de coleta de lixo, um sistema de saneamento básico. Hoje em dia a nossa preocupação é com a nossa higiene pessoal, para que tenhamos cuidado para que o vírus não se propague, né? Então, da mesma forma que lá faltou higiene, a gente tem que estar atento à nossa higiene para tentar combater ao máximo essa doença, ok? Então essa foi a correção do exercício, espero ver vocês no próximo. Estou muito feliz
vi que um número de alunos legal fizeram o exercício. É um prazer estar aqui com vocês, eu espero aparecer mais vezes. Qualquer coisa, só deixar a perguntinha lá nos comentários que eu vou tentar responder, tá ok? Foi um prazer, beijos!